A graça e a paz, irmãos. Em Tiago capítulo 5, versículo 17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu gosto desse texto, graças a Deus por isso, porque Elias ele foi um homem comum, como eu e você. Ele se deitou debaixo de um zimbro, a Bíblia fala que ele se queixou, que ele se murmurou. E quantas vezes eu e você nós não fazemos isso? Ele foi incrédulo, e quantas vezes nós também não somos assim, não agimos assim. Mas houve um momento que ele realmente tocou a Deus. Ele tocou a Deus com a sua oração, sabe? Embora ele foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, isso significa que embora ele tivesse falhas e fraquezas como eu e você temos, mesmo assim, a Bíblia fala assim que ele orou em oração. Se você observar lá na Bíblia, não diz que ele orou fervorosamente, mas diz que ele orou em oração, na versão original. Ele continuou, significa que ele continuou orando. E sabe qual é a lição hoje, para mim e para você? A gente precisa continuar orando. Precisamos continuar orando. Precisamos continuar a orar. Continuar no nosso período de clamor e de intercessão. Precisamos subir no Monte Carmelo como Elias, quer dizer, ter aquele momento reservado e aprender essa lição, porque ali naquele texto do Monte Carmelo nos ensina uma lição poderosa a respeito de fé e a respeito de vista, porque a Bíblia diz que devemos andar por fé e não por vista, mas nós vemos como acontece, as duas coisas acontecem ali assim ao mesmo tempo, e como que Elias lida com aquela maneira, com a vista, porque é verdade, nós temos as notícias ruins acontecendo, as coisas acontecendo, e a gente ora, e aí a gente já quer observar se já está acontecendo algo a respeito daquilo que eu estou orando e eu não estou vendo, e isso nos ensina coisas muito, muito preciosas de Deus, sabe? Aquele mesmo homem que fez fogo, caiu do céu, agora ele não estava pedindo fogo, agora ele precisava da água de Deus, precisava da chuva de Deus, e nós vemos que ele se prostra, põe o rosto nos joelhos. Isso significa que ele se fechou para tudo que entrasse pela vista e pelos ouvidos. Quando ele baixou a cabeça entre os joelhos, significa assim que era para não olhar para nada. Ele se fechou para entrar unicamente diante do trono de Deus, na presença de Deus, assim, para que nada atrapalhasse ou interferisse na sua fé e na sua oração. Você já pensou sobre isso? Porque às vezes nós estamos orando e observando tudo que está acontecendo ao redor, e querendo ou não, muitas coisas que acontecem externamente, por fora, acabam nos influenciando. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente escuta, sabe? Isso muitas vezes atrapalha a nossa fé, sabe? Às vezes a gente trabalha com pessoas desanimadas, né? Que estão sempre murmurando, e às vezes isso acaba atrapalhando a nossa fé, porque muitas vezes nós deixamos isso nos influenciar. É um comentário ruim, é uma notícia ruim, e tudo isso vai atrapalhando, sabe? Até a nossa maneira de falar e de exercitar nossa fé e clamar a Deus. Eu gosto desse texto porque a Bíblia fala que quando Elias colocou o rosto entre os joelhos, é como se ele tivesse fechado para qualquer interferência de fora, para qualquer interferência, para que não atrapalhasse o seu clamor de fé, pedindo a chuva de Deus, pedindo a chuva abundante na qual nós sabemos que Deus ouviu e respondeu, sabe? Mas não foi instantâneo, nós ouvimos que não foi imediato. Ele se colocou assim naquela posição, com seu manto, que ele não podia ver nem ouvir nada, nem quem passava à sua volta, nem se passava alguém do seu lado, nem na sua frente, nada. A única coisa que nós vemos nesse texto é que ele fala para o servo: vai lá, sobe e olha. E o servo vai, volta e diz: não tem nada. É assim que acontece conosco. A gente ora e quer ver se já tem um resultado. Ele podia pensar assim: nossa, foi bem do jeito que eu pensei, tá vendo? Orei e não aconteceu nada. Muitas vezes a gente faz assim, mas ele não fez assim. Ele não fez assim. A gente ora uma vez e já desiste de orar.
porque não aconteceu na hora. Mas não foi isso que Elias fez. Não, ele disse: volta. E o servo voltou. E ele veio outra vez dizendo: não aconteceu nada, não tem nada. Ele diz: volta. E ele continuou orando. E o servo voltando, dizendo: não tem nada. Olha como é interessante, nós vemos a questão da vista. Não estava acontecendo nada. Mas aquilo, o fato de não ter nuvem, de não ter chuva, de não estar vendo nada, não diminuiu em nada o seu clamor, não diminuiu em nada, ao contrário, intensificou mais a sua oração. Elias, quando cada vez que vinha uma resposta que não tinha nada, que não tinha nenhum sinal de chuva, ele colocava o rosto entre os joelhos de novo e continuava clamando, e isso é uma grande lição para nós, porque quando nós vemos uma notícia ruim, recebemos um diagnóstico contrário, quando nós vemos algo dando errado, algo que não saiu do jeito que nós queríamos, nós pensamos assim: mas eu já orei e não aconteceu nada, então nós desistimos de orar. Mas isso nos mostra que, independente da notícia ruim tá vindo, eu vou continuar orando. Ele continuou, e nós vemos que foi diversas vezes, mas houve uma vez que ele voltou, que o servo voltou, e ele diz: eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem. A mão de um homem estivera erguida na súplica. Tinha uma outra pessoa, tinha uma mão. Engraçado, eu fico pensando, porque ele diz que a nuvem era do tamanho da palma de uma mão do homem, algo bem significante no céu. Mas também me faz pensar que havia a mão de alguém intercedendo, havia a mão de alguém estendida para Deus, clamando pela chuva, que era a mão de Elias. E Deus responde com esse sinal poderoso de Deus, tão poderoso que ele já se levanta ali, e se prepara para descer. Nós vemos que até o rei nem consegue chegar porque a chuva alcança dele. Olha que lição de fé e de vista poderosa. A fé se fechando sozinha com Deus, e a vista observando e vendo que não estava acontecendo nada, mas a fé prosseguindo, orando em oração, como diz o versículo: orando em oração, orando, significa continuando orando, ainda que vinha uma notícia ruim, ainda que vinha uma notícia sem esperança, ainda que observando a situação era contrária, a situação era complicada, a situação era difícil, mas continuando em oração. Você sabe como orar dessa maneira? Como orar assim, prevalecer na oração, trazer, mesmo que quando as notícias, os problemas vêm, são desanimadores, mesmo quando alguém te fala alguma coisa que te desanima, mas que você não dá atenção para o desânimo e volta a orar. É esse tipo de posicionamento que Deus me convida e convida você a termos, a não nos abatermos. Eu oro hoje, se não veio a resposta, continuo orando em oração, e continuo firme, posicionada, até que Deus envie a resposta, até que Deus dê a vitória. É isso que Elias fez. Ele soube lidar com a notícia ruim e com a fé ao mesmo tempo, e a fé prevaleceu. A fé ganhou nessa batalha entre notícias ruins e fé. A fé venceu. A fé venceu porque ele continuou firme, não desanimou na sua oração. E eu desafio você a não desanimar na sua oração, a não desanimar diante daquilo que você tem enfrentado, não se abater diante das notícias ruins, das notícias desanimadoras, mas a se posicionar em fé como aquele homem. Não deixar essas coisas influenciarem a sua fé. Se feche, tenha um momento com Deus, se feche em oração e use a sua fé para clamar a chuva, para clamar que o céu se abra sobre você. O Deus vivo, Ele ainda é o mesmo, está nos céus, pronto a liberar da sua bondade, pronto a derramar o seu poder sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe.